A paz do Senhor Jesus, amém. Que bom, né? Nós estarmos aqui para adorar o Senhor. E quando nós estamos aqui, porque nosso coração tem que estar feliz por estarmos na casa do Senhor. Não adianta nós estarmos aqui para cumprir um protocolo. De domingo eu tenho que ir na escola dominical. De domingo eu tenho que ir no culto. A verdadeira adoração ao Senhor é quando você está mesmo triste, mas o seu coração está feliz por estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Eu estou lendo um livro, né? E todos aqui já sabem, mas... Ixi, eu perdi aqui. Nós todos sabemos que os cristãos, eles foram perseguidos por mais de 300 anos após a morte de Jesus. Até que, se não me engano, Constantino, que era o imperador de Roma, se não me engano, no ano 325, institui que a religião cristã, ela seria a religião oficial do reino, do Império Romano. E aí, então, cessa a perseguição em termos para os cristãos. Mas até então, nesses 300 e poucos anos, o que acontecia com os cristãos? Os cristãos primitivos foram queimados vivos, jogados nas arenas para serem pisoteados pelos touros enfurecidos, enrolados em peles de animais para serem mordidos pelos cães, foram lançados nos anfiteatros para serem devorados pelos leões esfomeados da Líbia. Mas eles enfrentaram a morte com galhardia e mesmo marchando para o martírio, glorificavam a Deus pelo privilégio de sofrerem pelo nome de Cristo. Agora eu quero que vocês abram a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo de número 24. A partir do versículo 4. Pode mudar a versão? É que a King James é muito longe da minha aqui. Isso. Então aqui nós temos uma palavra de Jesus, dizendo assim: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações. Então virá o fim. O que mais eu quero chamar a atenção nesse momento seria porque está escrito aí no 4:12, que a palavra fala, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Bom, eu já falei o que eu não ia. O amor de muitos se esfriará, né? Mas a minha tradução, o que é muitos? Muitos. Se eu falar muitos de vocês aqui, é a mesma coisa que eu falar quase todos, ou a maioria. Né? E o que é esse amor se esfriar? Essas coisas são muito sérias e às vezes nós estamos passando a nossa vida sem prestar atenção em determinadas coisas que Jesus está nos falando, está nos alertando. E não é que é engraçado, é muito sério, né? Não é engraçado. É que tudo que está escrito aqui, por acaso, vocês estão cientes disso? Hã? Vocês estão ouvindo sobre guerras ou rumores de guerra? Vocês estão ouvindo sobre terremotos? Vocês estão ouvindo sobre o esfriamento das pessoas? Hã? Ouvindo e vendo. E que atitude que nós estamos tomando? Né? Será que esse muitos aqui, será que algum de nós está incluído nisso? Por que eu li isso que estava escrito aqui, né, sobre essa igreja primitiva? Se chegasse alguém aqui e fechasse as portas da igreja, quantos de nós caminharíamos com alegria para um determinado martírio, para honrar o nome do Senhor? Eles fizeram isso aqui por 300 anos ou mais. Nega Jesus, nega essa religião, nega isso que vocês estão, senão vocês vão morrer, senão vocês vão para a cova dos leões. Hoje nós temos total liberdade para falar do amor de Jesus, para proclamar esse evangelho. Aqui fala, né, que ele seria, no 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Será que esse evangelho praticamente já não chegou em todo o mundo com essa facilidade de comunicação que nós temos hoje? Hoje, por exemplo, os Gideões, nós estamos presentes em 200 países do mundo. Tem 200 e pouquinho. Então esse evangelho está sendo pregado. Nós já distribuímos lá 2 bilhões e 500 milhões de Novos Testamentos. Então, ele está sendo pregado. E ele já está terminando. E nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que nós vivemos sempre, às vezes.
não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor Jesus falou que está aí, é o fim. E então, sabe quando você vê uma coisa assim, eu não estou falando de vocês, eu estou falando isso porque eu senti, né? Quando você lê uma coisa e aquilo lá entra no teu coração de falar, escuta, mas aí eu vejo que eu estou levando a minha vida. É claro que a gente tem um modo de viver que você quer agradar ao Senhor, mas só que às vezes esse modo de viver não está preocupando a gente, né? Você simplesmente está vivendo. Não, eu sou um cristão, estou obedecendo a palavra, mas parece que aquilo não está incomodando dentro da gente, né? Esse viver realmente santo, quando se fala em últimos dias, quantas vezes você ouviu só esse ano aqui na igreja falar que nós estamos vivendo os últimos dias? Só que a gente ouve falar, né? Estamos vivendo os últimos dias. E aí? E a nossa preocupação com isso? Aí ele fala aqui também em iniquidade, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aí hoje eu fui ver o que é iniquidade. O que é iniquidade? É o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Só para fazer um alicerce em relação a isso, coloca Isaías 5:20. A palavra diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Quantas coisas que nós vemos hoje no nosso dia a dia, na TV, em todas as redes sociais, de certas coisas que a gente sabe que aquilo é errado, mas que o mundo já abraçou aquilo e que está tudo certo. Hã? É assim mesmo. Quantas vezes a gente ouve isso aí? Não, é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Não é? Às vezes eu assisto um filme. Alguém aqui tem Netflix? Né? Pega um filme da Netflix, né? Tem aquele negócio que fala assim, ó, se não tiver um filme feito por eles, se não acontecer isso, eu rasgo meu nome, né? Vê se não tem um filme da Netflix que não faz alusão à união de pessoas do mesmo sexo.
eu duvido que você não encontre um feito, não que tenha lá na Netflix, mas quando a produção é da Netflix. Não tem um. Esses dias eu assisti um, no finzinho do filme, né, eu falei, puxa vida, ó, achei um que não tinha. Aí o mordomo, nem lembro de que, o mordomo fala para o chefe dele assim, não, agora eu preciso ir para a casa dele, né, que é o grande amor da minha vida. Tá? Então, realmente, eu nunca vi um filme lá que... Então, qual que é a intenção? É que isso daí é normal. O mal se torna bem. E o bem, que não é acontecer essas coisas, se torna mal, porque você não pode nem abrir a tua boca para falar sobre isso. E é isso que nós estamos vivendo. E é isso que nós precisamos nos policiar, nós precisamos ver como que está a nossa mente, né? A nossa mente em relação a essas coisas. Como que nós estamos levando a nossa vida, quando Jesus fala, ó, quando essas coisas acontecerem, aí é o fim. E por que que os cristãos aqui iam para o martírio sorrindo? Eu lembro, quando eu era criança, assisti um filme em que eles estavam na arena para ser comido por leões e todos sorriam. Eu nem pensava o que era um dia conhecer a Jesus ou não. Mas aquilo me marcou, né? Até hoje eu lembro dessas cenas, eles sorrindo e os leões chegando sobre eles. Mas muitos de nós, às vezes não podemos escutar uma palavrinha dentro da igreja que a gente não concorda, que aí já é motivo para a gente falar, eu não gosto desse lugar, não gosto desse pastor, não gosto desse povo. Qual é o nosso sacrifício pelo Senhor? Né? Então, isso daí me incomodou bastante, para mim. Né? Salvador, você tem que pensar melhor sobre isso. Você tem que levar a tua vida um pouco mais pensando nas palavras que Jesus disse, de tudo que você está vendo, tudo que está acontecendo. Porque às vezes a coisa é bem mais séria do que nós pensamos. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Coloca no 24:11 para mim, por favor, no Mateus aí. Deixa eu atrapalhar um pouco aqui. Fica aqui. Queridos, a gente muitas vezes pensa que 24:11 ali, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Esse muitos, então, pegando o mesmo contexto que ele utilizou aqui, é quase todos. Porque foi isso que foi a tradução dele aqui, desse muitos, é quase todos, ou a grande maioria. E a gente acha que um falso profeta, ele vai se levantar, assim te diz o Senhor. E muitas vezes, que nem ontem, né, pegando um gancho do que aconteceu com a Kelly, o Renan está aqui hoje ou não? Eu ia estar, mas não está. Mas vamos lá. Ele foi me procurar. Ele conhece a palavra ou não? Ele faz parte do muitos ou não? A Kelly conhece a palavra ou não? Ela pode se enquadrar no muitos ou não? E eu também posso. Se a gente não tomar cuidado, esse enganarão a muitos, que nem essa constelação familiar, ela não é só familiar. Quem tem ciência disso? Ela tem a constelação unitária, constelação familiar e constelação industrial, de indústria. Que a pessoa chega nos funcionários para melhorar o ambiente de trabalho, para falar que... e fala em Deus. Falaram que era coisa ruim para você ou que era coisa boa? Então está profetizando, se você fizer isso, tua vida vai mudar. Profecia. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Querido, vai surgir muitas coisas
E que se a gente não estiver realmente perseverando na palavra, a gente vai ser enganado. Então o Renan, depois que ele ouviu o testemunho da Kelly, por isso que é importante testemunhar, amados. Por isso que é importante. Ele falou, nossa pastor, depois que ela falou isso, eu me lembrei que lá na empresa aconteceu isso, isso e isso, e no outro dia eu passei mal. Eu passei tão mal, depois eu vim para o culto, aí tal, aí eu melhorei, mas teve lá essa questão, a pessoa foi aplicar essa constelação da indústria lá, e ele participou. Então, queridos, a gente vê muitas vezes assim, acha que vai levantar um profeta, né, e ele vai começar a racharabacaba, ei, que te digo, meu servo, e não é nada disso. A gente tem que tomar cuidado, que essas coisas aí estão diante dos nossos olhos, e se a gente não prestar muita atenção, a gente se envolve de uma tal maneira, porque o diabo ele é sutil, ele se transfigura em anjo de luz. Então parece que é uma coisa boa, é aquele demônio chamado não tem nada a ver. Já viu falar nesse demônio? Esse que é o perigoso, é o demônio que chama não tem nada a ver. Deve fazer parte da cadeia de demônios, daqueles nomes que se nomeiam, né? Nesse nomes que se nomeia tem um aí, não tem nada a ver.